Sejam bem-vindos a mais um Foot Hub Podcast, sempre recebendo aqui convidados muito especiais que estão conosco para falar sobre futebol e todas as coisas que envolvem os processos dentro do futebol. Já agradecendo a participação, a inscrição, os comentários, as sugestões de vocês, as críticas também, porque elas fazem parte dessa caminhada, né? Comigo aqui, sempre muito bem disposto, sempre muito elegante, meu amigo Fernando. Olá, Fernando, como vai, amigo? Fala, Adriano, Dricos, prazer estar contigo, com os nossos seguidores, mais uma vez para conversar sobre futebol, trazer hoje, para nossa satisfação, um grande profissional da área de executivo de futebol, e eu digo grande profissional porque ele vem trazendo resultados para os clubes onde trabalha, né? Está começando a carreira, porque 4, 5 anos de carreira não é nada, né? É isso mesmo? No interior, lá em Rio Grande, um pouquinho mais, mas para sair de Rio Grande faz 5 anos. 5 anos. Então, e já está tendo brilho, já está se destacando. Farney Coelho. É Farney ou Farney? Farney Coelho. Ficou mais bonito o nome. Que hoje milita no Ipiranga com muito destaque, com muito brilho. O Ipiranga foi vice-campeão gaúcho. Está agora na série C, com metade do time, né? Teve que refazer grupo, e eu sei bem como é que funciona isso. São as necessidades que os dirigentes têm, e principalmente agora que estão tendo destaque, né, os dirigentes profissionais, no caso o Farney é um dirigente profissional. Então nós estamos recebendo hoje um dirigente que tem militado nos clubes do interior, com as dificuldades do interior, com os diminutos orçamentos do interior, com a escassez que o futebol do interior traz aos seus dirigentes, mas não sem habilidade, não sem competência, não sem brilho, exatamente nesse ambiente que é tão difícil, mas que ele vem desenvolvendo tão bem o seu trabalho. Seja bem-vindo, Farney, é um prazer estar contigo. Que honra para mim, Adriano, Fernando, que honra para mim poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho do nosso trabalho, algo que a gente se dedica a vida inteira, né, e que graças a Deus agora a gente vem colhendo, né, com bons resultados. Eu queria saber o seguinte, cara. É muito fácil fazer futebol em rede social, né? Porque o cara vai lá e diz assim, não, mas por que não trouxe fulano? Mas por que não trouxe Beltrano? Mas como assim? Barará, barará. Como é que foi o processo para tu chegar a esse sucesso, na verdade, que foi essa montagem de plantel do Ipiranga de Erechim, que conseguiu essa campanha muito boa no Gauchão, e não só pelo resultado, principalmente pela competência que teve o time em ser sempre confiável no campeonato e em poder sempre oferecer alguma coisa para o torcedor do Ipiranga. Como é que foi esse processo para ti? É uma construção que não é tão simples, né? A gente milita no futebol, acho que desde sempre, desde que me conheço por gente, eu queria jogar futebol, eu incentivado pelo pai, eu ia para os campos amadores, né? Ia jogar no interior de Rio Grande, na Vila da Quinta, então tive toda uma construção social dentro do futebol. Me criei dentro do São Paulo de Rio Grande, naquela construção toda, e tive a oportunidade de errar em casa. Eu fui executivo do Rio Grande, do Rio Grandense, do São Paulo, então eu tive a oportunidade de errar, mas em casa, onde todo mundo gostava, me queria bem, eu tinha meus familiares, tinha meus amigos. E quando eu saí, há 5 anos atrás, que eu saí de Rio Grande, primeiro São Borja, depois o Mato Grosso, eu já me sentia mais preparado, né? Não só com a questão social, né? De tudo aquilo que eu tinha vivido culturalmente dentro do futebol, mas também aquilo que eu tinha estudado e com as referências, né? E o Fernando é uma delas, então por isso até a minha alegria de estar compartilhando uma mesa com ele, porque o Fernando era o cara que via o jogo e assinava no caderninho os jogadores. Isso eu tenho até hoje, né, Fernando? Até hoje eu vejo um jogo, seja ele, e vejo muito futebol. Eu fui ao Azures esses dias, eu fui a Pato Branco ver o Azures. O outro dia, semana passada, eu fui ver Pelotas e Passo Fundo na divisão de acesso. E eu vejo futebol. Quando eu tô de folga, eu pego o carro e vou ver o jogo. Quando eu não tô de folga, a gente tá vendo na TV. Então a gente assiste muito futebol. E eu acho que o segredo da montagem do plantel do Ipiranga foi exatamente isso. A gente chegou já maduro dentro de uma profissão, tanto eu quanto o Luizinho. O Luizinho também estava no momento que queria mostrar isso, queria mostrar trabalho, que está naquela projeção. O Luizinho já está merecendo uma vaga no time de Série A e B de brasileiro, porque o Luizinho tem muita competência. Então a gente construiu junto com o presidente Adilson, que deu todo o suporte, nos deu... o presidente Adilson é um cara, uma figura fantástica, tá? Além de entender de futebol, ele dá autonomia para os profissionais trabalhar. Então ele nos blindou
né? Ele deixou a gente trabalhar, deixou a gente construir o time. Quando eu cheguei tinha 10 jogadores no plantel, desses 10, 5 a gente entendia que naquele modelo que a gente queria de futebol não servia. Então, o primeiro trabalho foi desconstruir aquilo, os jogadores estavam há muito tempo no clube, e aí a gente acabou liberando um, emprestando outro, e o primeiro trabalho nosso foi em cima de liberação de atletas, e aí dentro da liberação de atletas, dentro do conceito de jogo do Luizinho, que é muito diferente do que eu tinha antes, eu tinha o treinador, o Dema, que é o William Dematia, que trabalhou 3 anos comigo no Mato Grosso, que era muito reativo. Então eu precisava de extremas alto, eu precisava de um volante alto marcador, eu precisava de um meia que fosse diferenciado para dar qualidade na bola no pé, eu precisava de um alvo de movimentação, eu precisava de uns zagueiros altos com boa bola aérea, porque ele gostava de marcar com uma linha um pouco mais baixa. Tipo, tinha um modelo definido lá, completamente diferente do Luizinho, que é um treinador que quer ser propositivo. Então, ele não usa extrema, ele usa meio aberto para vir para dentro. Ele tenta fazer o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, né? 2 meia vindo para dentro e 2 atacantes de velocidade. Então, ele mudou um pouquinho o jeito de jogar até do interior, né? Então, eu acho que foi um avanço a mais. Só que isso nos deu muito trabalho, porque aí a gente teve que pesquisar nos nossos bancos de dados, bancos de dados do clube. Nós temos um analista muito competente, que é o Robson, muito competente, o menino já está 4 anos no Ipiranga. E aí a gente foi pesquisar nome por nome, construir nome por nome, e aí vem outros saberes de outros profissionais, por exemplo, o Alexandre Matos, que é referência em negociação de atleta, então a gente também foi beber da fonte do Alexandre Matos para fazer a proposta, o convencimento do cara, às vezes viajando, indo lá conversar com o cara. Muitos jogadores emprestados, a metade do plantel mais ou menos são emprestados, porque a gente tem uma folha baixa. A gente não pode pagar o salário integral do cara. Então, muitas vezes, a gente compunha com o Grêmio, com vários times do próprio Inter, vários times do cenário nacional, Avaí, Tombense. A gente pegou o Grêmio Anápolis, a gente foi pegando jogadores e costurando para baixar a folha, para estar dentro do nosso orçamento. Então foi uma construção legal, porque teve 15 dias, a gente chegou dia 1º de dezembro e a apresentação foi 15 de dezembro, mas foi 15 dias muito intenso e muito bacana, com o Luizinho presente, com o presidente presente, com o Rica, que é o nosso diretor, o Ricardo. Então a gente teve o Robson, analista. Foi um trabalho muito gostoso de ser feito. Fernando, chegar no clube e não ter jogador no plantel, acho que tu lembra dessa história, né? E os caras ter que ser emprestados, ter que conversar, ter que negociar. Claro que dentro da história de cada um, né? Mas o que te parece? Viveu um filmezinho aí, não? Sem dúvida. Em 2002, quando nós assumimos, havia uma transição da lei, né? Porque antigamente os clubes tinham os jogadores contratados pela lei do passe. O jogador ficava preso. E naquele momento em que nós assumimos o Inter, houve uma mudança legislativa, os jogadores contratados ficavam liberados, né? Então, com isso, nós, ao assumirmos, tínhamos poucos jogadores e tivemos que sair atrás. E no primeiro ano, né, que a gente não tinha certeza de nada, tu acaba fazendo contratos por apenas 1 ano, para não correr risco. Isso, por 2 razões, é ruim, né? A primeira razão é que o jogador, sendo contratado por 1 ano só, na sua quase totalidade do grupo, tu não cria jogadores com vínculo com o clube. Então, tu tinha atletas que iam sair no final do ano. Então, chega em setembro, outubro, né, eles começam a pensar o que farão no ano seguinte, né, que certamente tu passou por isso. Sim. Eles começam a pensar em sair, pensar em ver o que farão na próxima temporada. E isso faz com que eles se afastem do ambiente local, que a sua cabeça perca o foco, né, e aí eles passem a não ter o rendimento que se espera do atleta. No segundo ano, aí já nos dando conta dessa nova realidade, passamos a fazer o contrato por mais tempo, 3 anos, e aí passamos a preservar 70% do grupo cada ano. Foi com essa estratégia que a gente conseguiu ir adiante. Eu vejo que vocês passaram pelo mesmo problema. Tinham 10 jogadores, nós tínhamos 7, mas alguns não poderiam nem ser utilizados. E foi muito difícil o nosso primeiro ano em 2002. Né? Mas vocês sofreram vamos dizer, uma incidência diferente e pior do que a nossa, que foi depois do Campeonato Gaúcho, exitosamente disputado pelo Ipiranga, vocês ainda perderam jogadores para a sequência do ano e tiveram que rearmar e remontar o time. Foi isso que aconteceu, né? Foi. Então, Fernando, assim, 2008, quando eu estava começando a entrar dentro do cenário profissional ali no São Paulo, de Rio Grande, eu vim de um projeto social, né, com o pessoal da faculdade. Em 2002 comecei com um projeto social, tinha 19 anos na época, juntei o pessoal da faculdade, alguns amigos de infância, e a gente criou um projeto no meu bairro, lá na Quinta, com um dos pilares era o futebol. Tinha computação, tinha inglês, mas uma das aulas era o futebol. Foi quando eu comecei.
Em 2008, quando eu comecei a ingressar dentro do futebol profissional no São Paulo, eu fui visitar o Marco Aurélio Cunha, tinha sido tricampeão brasileiro. Eu falei, não, o top é o Marco Aurélio Cunha, eu vou lá porque é São Paulo e São Paulo, de repente até vai me mandar jogador. Me atendeu na arquibancada 15 minutos, mas foi muito válido, porque eu aprendi uma coisa: aposta em casa, aposta na categoria de base, monta grupo pequeno, usa o teu grupo, usa o teu dinheiro para contratar jogador que resolva o problema, não contrata jogador de grupo. Jogador de grupo tu pega da base, não aposta em jogador de grupo. Para mim valeu muito que todos os times que eu montei, eu tentei montar nisso, tipo, jogador que é 5 em tudo, não vai me resolver o problema. Então, eu tenho um jogador, por exemplo, eu tenho um volante que é 8 na força, mais 3 no passe. Esse vai trabalhar comigo, porque se fosse 8 e 8, estava no Inter e no Grêmio, não estava comigo. Mas me serve, se ele for 8 no passe e 3 na marcação, porque eu tenho que ter outro que é 8 na força e 3 na saída de bola. O 5 em tudo não vai me resolver o problema nunca. O 8 numa coisa, daqui a pouco eu preciso de saída de bola, eu tenho ele. Daqui a pouco eu preciso na marcação, o outro de 8, eu tenho ele. Mas o 5-5 médio não vai resolver meu problema. Então, dentro disso, a gente montou um grupo muito pequeno no Ipiranga. A gente tinha 23 atletas profissionais, mais 4 ou 5 que a gente subiu da base. E a gente perdeu 6. Né? Então, e 6 titulares. Era essa a minha pergunta. Daí não são 6 do grupo, né? São 6 expoentes, claro, do grupo, mas não são 6 para compor, são 6 expoentes que tu tinha, né? E aí, assim, teve erro nosso, tá? Teve erro nosso, que as multas são muito baixas, porque os empresários não querem botar multa alta no Ipiranga para poder deixar os jogadores. Teve erro nosso, porque quando a gente chegou, a gente teve muita pressa para trazer os jogadores. Por exemplo, o Falcão. Se eu tivesse pressionado o Avaí, eu traria o Falcão de graça. Eu conseguiria rescindir com o Falcão e ter feito um contrato longo com o Falcão. Mas eu também estava chegando no clube. Eu também não tinha tanta certeza do que nós... Então eu peguei o Falcão emprestado. O que aconteceu? O Avaí me pediu o Falcão de volta. Eu fiquei sem ganhar nada com o Falcão. O Falcão voltou para o Avaí? O Avaí negociou com o Bahia. O Avaí negociou com o Bahia. Alguns jogadores a gente negociou. O Eric tem contrato até o final do ano que vem. A gente conseguiu negociar com o Vasco. Está emprestado com o Vasco com opção de compra. O Vasco pagou um valor pelo empréstimo e está pagando um valor pelo empréstimo e depois tem a opção de compra. O Mateuzinho a gente negociou, liberou por um valor baixo de multa, mas a gente tem um percentual futuro. Além do valor da multa, a gente tem um percentual. Aí é negócio. A gente fez negócio. Porque um jogador que ganhava 10 mil aqui foi ganhando 40, 50 mil, tu tem que liberar. Tu não tem muito o que fazer, né? Porque ele vai ficar ali com uma vontade. Então a gente fez um negócio, que também foi bom pro clube. Também foi vantajoso pro clube. Agora, alguns jogadores a gente perdeu, como o Falcão, o Bispo, que tinha um gatilho, que até a 4ª rodada do Brasil da Série C ele podia sair para a Série A e B. Ele usou o gatilho para sair, para ir pro Náutico. Fez gol ontem, inclusive, o Bispo. O Diego Porfírio também não era nosso, também era emprestado. Quando a gente tentou adquirir ele com o time de Alagoas, que ele é no time pequeno de Alagoas, já estava negociado com o Curitiba. Então ele tá jogando, inclusive jogou o clássico lá. Então, tipo, são jogadores que foram pro Curitiba, pro Goiás, pro Bahia. Então, é muito difícil pro Ipiranga. A gente não tá perdendo jogadores para times menores ou do mesmo nível nosso. A gente tá perdendo jogadores ou negociando jogadores com time de Série A e B com expressão, né? E o Gedeilson ficou lá, mas poderia ter saído, porque é um jogador... É um ótimo jogador, né? Até o assessor de imprensa que tá conosco que tá rindo. Ontem eu saí de lá do estádio 7h30 da noite com ele. O Gedeilson tem um contrato conosco até o final do ano que vem. A multa do Gedeilson não é uma multa alta, então é uma coisa que preocupa, porque a janela agora abre dia 18 de novo, então a gente já tá preocupado com a janela. Ele, o Carlos Alexandre, o zagueiro, o Lohan, que também fez um campeonato muito bom. O próprio Reiner, que nem é nosso, mas já teve sondagem de fora do Brasil. A gente tem muito medo que, de novo, a gente tenha um desmonte. E agora é muito pior, porque dia 13 acaba a minha inscrição. Dia 18 abre a janela. E 18 abre a janela. E aí então, depois eu tenho que fazer. Se eu perder o jogador, eu não tenho o que fazer. Então a gente tá Eu falando de Deus pelo seguinte, nós estamos notando aí, né, ciclicamente, os esquemas de jogo eles vão e vêm, né? 4-2-3-1, foi e voltou, ainda paira. Né? Agora nós estamos na época dos três defensores, dos 3 zagueiros. Uhum. Não só como forma defensiva, mas como forma de armar o time com os zagueiros. E nesse esquema o Gedeilson é insuperável, a meu ver. Ele é um lateral que apoia muito, que tem um discernimento no ataque, e se jogar no sistema de 3 zagueiros com cobertura, ele é excepcional. Eu vejo ele como um grande jogador, apesar da idade, né? E vejo que mercado para ele
deve aparecer, com certeza, deve aparecer. Mas ele tem 29 anos, mas assim, ele vai jogar até os 40. Ele nunca botou uma gota de álcool na boca. Então é um guri extremamente profissional. Esse menino vai jogar como o Zé Roberto jogou por muito tempo ainda. Então ele tem muito potencial. Os últimos jogos, a gente jogou os últimos 3 jogos com 3 zagueiros. Com o Félix, que é aqui do Inter, o zagueiro do Inter, como um falso lateral esquerdo, com o Vitinho, que é do Grêmio, nosso lateral, na segunda linha. Exatamente para dar essa liberdade para o Gedeilson. Defensivamente a gente foi muito bem, nós estamos 3 jogos sem tomar gol. Ofensivamente a gente perdeu um pouquinho porque mudou um pouquinho o esquema, a forma de atacar e até encaixar, né? Demora um pouquinho. Mas o Gedeilson já está com essa passagem. Eu acho que o Gedeilson tem uma característica muito marcante, que é o que o Cafu tinha. Ele não tem medo, pode botar na frente que ele vai lá e vai arrastar em cima do cara. E quando chega no fundo ele tem qualidade, ele não faz um cruzamento para ele faz o passe, né? Ele enxerga o Hugo, ele enxerga o Renner, ele enxerga o Eric, que estava conosco antes, ele enxerga o jogador e faz o passe. Ele não chega no fundo para cruzar para a área, para se livrar da bola. E realmente é uma das armas mais fortes que a gente tem desde o início do ano. Eu assim, analisando o Gedeilson, eu que gosto de observar, logo observei lá no Campeonato Gaúcho, em linha de 4 ele tem a deficiência da bola atravessada, ele tem a deficiência da cobertura da zaga, e tem deficiência também no mano, né? Ele é vulnerável no mano, mas se ele jogar com cobertura ou de volante ou de zagueiro, ele é muito útil, um jogador que eu vejo como um dos jogadores que bem aproveitável em Série A e Série B, ainda mais nesse sistema. Deixa eu te falar uma outra coisa, que a lesão do Lohan no final do Campeonato Gaúcho, talvez, por um lado, foi muito ruim para ele, né? Sem dúvida ele queria jogar, ele, né, se esforçou para tal, fez um baita do Campeonato Gaúcho, mas também acabou mantendo ele no clube, né? Porque na vitrine ele acabou não aparecendo, que eram os 2 jogos da final, que era onde ele poderia, né, tá melhor fisicamente, aparecendo, vitrine, que foi um jogador que eu realmente achava que poderia sair, né, nesse segundo momento, nesse segundo semestre, ou aparecer proposta depois do Campeonato Gaúcho, mas ele acabou ficando no clube. O Porceles, ele é do Porceles, amigo de vocês também, né? Fez o curso com nós. Fez o curso. O Porceles, a gente tem uma relação muito próxima, tá? Ano passado, no Nova Mutum, a gente apostou todas as fichas no primeiro semestre, no Campeonato Mato Grossense, que a gente tinha sido campeão no ano anterior, tinha a Copa do Brasil no primeiro semestre, então a gente investiu 70%, 80% do orçamento no primeiro semestre. Porque a gente entendia que ou a gente passava na Copa do Brasil, ou a gente ganhava novamente a vaga na Copa do Brasil e tinha uma receita garantida para o clube, a gente podia investir no segundo semestre para a Série D com mais tranquilidade. Infelizmente, a gente perdeu a semifinal nos pênaltis e perdeu a Copa do Brasil para o Tombense, foi 0-0 o jogo. No final, até o Eric teve um gol anulado, o Eric está no Vasco, que estava conosco. E foi o jogo que eu vi o Falcão, que eu vi o Bispo, que a gente acabou trazendo para o Ipiranga. Nesse time da Série D que não tinha recurso, eu liguei para vários amigos, um deles foi o Porcelli. Porcelli, eu tenho um jogador que de repente tu conhece, mas que tá parado há 1 ano, que era o José Hugo, que hoje está no Curitiba. Tá no Curitiba. Jogou agora. Foi para Azures, né? Foi para Azures, foi pro Curitiba. E eu falei, conheço ele, lembro dele do Farroupilha de Pelotas, que eles subiram ali no Farroupilha da 3ª divisão para a 2ª divisão. Lembro dele. Vamos apostar nesse guri. Eu levei o Zé Hugo, 1 ano parado, 1 ano jogando amador. O Zé Hugo foi o destaque da Série D. O Azures tem uma visão diferenciada do futebol. O Azures tem braço que a gente não tem no nosso time. Eles têm muito olheiro, muito observador, tem muita gente vendo o jogo, muita gente olhando. Levaram o José Hugo. O José Hugo está na Série A. O Lohan foi muito parecido. E o José Hugo eu falo porque também é do Porceles. O Lohan foi muito parecido. O Lohan eu vi jogar no Luverdense na Série C em 2019, com o Júnior Rocha, até o treinador, 2019, se eu não me engano, depois eu não vi mais o Lohan. E aí eu fui pesquisar, o Lohan tinha jogado no Monte Azul, na Série A2 de São Paulo, e não tinha jogado no segundo semestre. E aí eu fui pesquisar quem era. E aí o Pizarro, que também é colorado, de repente vocês conhecem o empresário de Bagé, o Pizarro me disse, não, ele é do Porceles. Aí entrei em contato com o Porceles. Porceles, tá 7 meses parado, o que tá acontecendo? Não, o guri tava esperando outro empresário que ia levar pra fora, acabou não virando, e acabou não acertando. E ele é muito tímido, o Lohan é muito reservado, na verdade. E aí, que idade tem o Lohan? Lohan tem 25. Aí o Lohan chegou no clube e eu já disse pro Porceles, tu não vai fazer o que tu fez com o Hugo, agora tu vai deixar esse jogador aqui. Então eu acho que o Porceles tinha uma dívida também comigo pela questão do Hugo, e que acabou nós assinamos a renovação com o Lohan no meio do Campeonato Gaúcho. O Lohan tinha contrato só esse ano, a gente renovou até o final do ano que vem, com uma multa um pouquinho maior. Em seguida, o Curitiba veio atrás do Lohan.
assistiu o jogo nosso na Arena, que o Lohan machucou no intervalo, saiu antes no primeiro tempo machucado. Foi o jogo da primeira fase ainda. E depois o mesmo observador do Curitiba, o Cauê, foi a Erechim para ver nós e Grêmio no primeiro jogo da final, que o Lohan saiu machucado de novo. Então, o que tu colocou, Adriano, foi perfeito. Na verdade, o Lohan ficou, e o Cauê acabou levando o Diogo Porfírio, mas o que tu falou é exatamente o que eu penso. O Lohan, de novo, tá jogando em alto nível, de novo tá fazendo uma Série C de encher os olhos, mas hoje ele tem uma multa um pouco maior, então já não é qualquer time que vai lá tirar o Lohan, entendeu? O Lohan hoje, claro que A e B, a multa nossa paga, né, se tira, mas não é qualquer clube hoje que vai chegar lá e vai tirar o Lohan hoje, teria que fazer um negócio. Eu entendo porque, né, durante o Campeonato Gaúcho eu vi o Gedeilson, vi o Porfírio, excelente jogador, claro que pra ti fica difícil, tu tem todo um plantel pra falar sobre, né, mas assim, essas valências que realmente foram esses jogadores que acabaram recebendo ofertas, né, e aí, bom, chamou atenção, que bom, o Lohan machucou na final, que é justamente quando os olhos voltam muito mais do que o normal, né, pros jogadores, né, e então era isso. O Falcão foi pro Náutico. O Falcão tá no Bahia. No Bahia, né, e cara, e assim, tu formaste uma equipe que foi muito embrionária, muito interessante, pra jogar o ano seguinte, né? Então, o ano posterior, eles já não estão aqui, já estão em outro lugar, tu ficaste, tu segue no Ipiranga, e eu te pergunto, como é que é a relação do executivo de futebol, do teu cargo, da tua função, com um plantel onde os jogadores estão enxergando que vão ter oportunidades de jogar em outras equipes logo ali à frente? Bom, eu vou acrescentar, na mesma resposta, participou do nosso curso aqui, tu viu o que a gente já preconiza, nós temos uma frase, para cada realidade uma verdade, né? A realidade do Ipiranga, né? Além dessa que ele traçou aqui, e que é uma realidade que é ruim para todo mundo, porque tu vai alternando, né, situações, não tem condições de manter histórico de elenco. Como é que é a realidade das disciplinas? Que disciplinas vocês têm lá? Quais são as disciplinas que vocês têm no departamento de futebol? Tu comanda quantas pessoas, daquelas que a gente colocou aqui, médico, fisioterapeuta, fisiologista, nutrição, o que tu tem lá também, além desse problema que ele ressaltou? Tá, eu vou começar pelo problema, tá? É o maior problema que eu tenho, tá? Esse é o maior problema que eu tenho, porque não é só o jogador que tá com proposta para sair que perde foco, é o jogador que fica também que fica decepcionado, e tu tem que remotivar, né? Então, não é simples, não é uma coisa simples. Nós jogamos nós perdemos só 2 partidas na Série C. Tá? A gente perdeu pro Aparecidense em casa, na estreia, logo após aquele jogo do Grêmio. A gente perdeu em casa pro Aparecidense, e depois a gente perdeu pro Altos lá no Piauí, Teresina, que foi um erro total nosso. A gente assume toda a responsabilidade, porque a logística foi horrível. Não teve avião em Chapecó, a gente tá tendo sérios problemas na logística. A gente deu a vacina, a terceira dose, que era obrigatória pela CBF para os jogadores. Vários tiveram reação, 35 graus em Teresina. A gente tomou 3-0 do Altos, que até então era o lanterna da competição. Foi as 2 partidas que a gente perdeu. Então a gente conseguiu ter bons desempenhos. Mas a gente não consegue repetir o que a gente fez no Gauchão de encantar, né? De ter aquele passe melhor. A gente está jogando com um time muito mais fechado hoje, muito mais... E a conversa nossa fora é muito, e até o psicólogo nosso trabalha muito em cima disso, a gente tem trabalhado muito em cima do individual do jogador. Tá? De chamar o jogador, cara, tu vai ter oportunidade, daqui a pouco tu vai sair, mas assim, se nós subir para a Série B, muda a realidade de 40, 50 pessoas aqui, não muda só a tua, então fica aqui. A gente tem trabalhado muito em cima disso, assim, e é diário, tá? É uma coisa diária. Ontem a gente ficou até, quando eu estava colocando para vocês, até 7h30 da noite com o Gedeilson dentro do clube. Porque o Gedeilson tem proposta de tudo que é lugar, mas nenhuma chegou pro clube. Nenhuma chegou para nós, não chegou nenhuma na mesa da direção, ou na minha mesa do executivo. Mas o Gedeilson, todo dia, tem um empresário que liga para ele para dizer, eu vou te levar para lá, vou te levar para cá. E como é que o cara fica... O Gedeilson é daqui? Não, o Gedeilson é carioca. Mas é um guri espetacular, sabe? É um menino que tem cabeça boa, é um líder nato, é o líder do vestiário, é o meu capitão. E isso eu digo pra ele, se tu oscilar um pouquinho, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu fico, imagina os outros, tu é meu líder, tu é o cara que comanda meu vestiário, então eu preciso do meu lado, como eu tenho o Luizinho como treinador, como presidente tem eu como gestor, dentro do vestiário eu tenho tu tem que estar do nosso lado. Então é uma conversa diária, tá? Ele, o Carlos Alexandre também, que tem muita proposta, muita sondagem, o próprio Lohan, a gente conversa quase que diariamente com eles, tá?
E o que me facilita é exatamente a pergunta do Fernando. Nós temos um clube, eu não tenho fisiologista, tá? Não tenho fisiologista, não tenho. Mas eu tenho um clube que tem departamento médico completo, que são 6, 7 médicos. Eu tenho fisioterapeutas, eu tenho toda a comissão técnica, preparador físico, eu tenho analista de desempenho, eu tenho nutricionista, eu tenho psicólogo. Me chamou muita atenção quando tu falasse psicólogo. Eu tenho toda uma equipe completa e talvez alguns profissionais que não são da área do futebol, que não são esportivos, mas que têm muita capacitação. Tipo, os melhores profissionais de Erechim estão vinculados ao Ipiranga. O presidente é muito habilidoso nisso, é muito hábil. Então, ele tem os melhores profissionais de Erechim, reservam um determinado tempo, alguns são abnegados, outros são contratados, para o Ipiranga. Então, eu não tenho lacunas. Claro, o fisiologista também faz falta na questão das avaliações, mas eu tenho praticamente todo o suporte. E aí o jogador se sente importante, porque eles moram no melhor apartamento da cidade. Os jogadores nossos moram, tem 32 apartamentos locados do clube, e eles moram nos melhores apartamentos da cidade. A cidade é uma cidade que muito acolhedora, a questão da alimentação é muito boa, a culinária, a escola, não tem violência, é a segunda cidade com menos violência do estado, com mais de 100 mil pessoas. É uma cidade que tem uma renda per capita bacana, porque não é só a agricultura é forte, mas também tem a indústria. Então nós estamos num lugar muito bacana para ir levar a família. Então isso me ajuda na questão de manutenção ou de convencimento do jogador ir para lá. Porque o Ipiranga é um dos times que pago, e no Gauchão também foi. Eu falei isso na imprensa uma vez, os caras me bateram. Não, o Ipiranga não tem a menor folha, nada. O Ipiranga, a folha do Ipiranga hoje, eu posso dizer isso porque é público, a nossa folha hoje é R$250 mil. É uma das menores folhas da Série C e com certeza uma das menores folhas do Campeonato Gaúcho. Até brinquei no curso que o Tato estava junto, eu duvido que a folha do Guarani de Bagé fosse menor que a minha. Eu duvido. Porque o Tato, quando começou a apertar, ele teve que gastar dinheiro. E a gente tem um teto, que é R$15 mil. Então ninguém ganha mais de R$15 mil dentro do Ipiranga. Então não é tão simples de tu montar, de tu fazer um convencimento. Tu tem que fazer todo um projeto para o jogador, né, de se inserir dentro de uma comunidade. Então o jogador, quando chega ali, ele se sente bem, mas sabe que ali tem um ambiente todo favorável para que ele cresça. E aí quando ele cresce, aí vem os times todos atrás. Na verdade, a gente mesmo sofre por ter essa condição de trabalho. Mas o ambiente nosso, eu acho que é o que tem de mais forte dentro do Ipiranga e que gera o ambiente favorável, gera o comprometimento desses atletas. Nossos jogadores são extremamente comprometidos, a gente não tem problema com noite, a gente não tem problema com balada. Isso eu tô lá 6 meses, eu tive um problema isolado que nós resolvemos já. Eu não tive mais nenhum problema com noite, com bebedeira, com balada, com nada. É um grupo extremamente trabalhador. E outra coisa interessante, né, que é o teu tempo lá, que são de 6 meses. Tu tem 6 meses lá, mas tu te inseriste na comunidade de uma forma muito interessante, né? E eu acho que toda essa homogeneidade que tu carrega junto com o presidente, junto com a comissão técnica, os jogadores, acho que é uma coisa que acaba fazendo funcionar melhor, né? Porque tu tá sempre falando a verdade. O Fernando acabou de falar mesmo. Para cada realidade, uma verdade, né? E aí, sendo verdadeiro com os teus atletas, sendo verdadeiro com as questões reais das coisas, né? Acho que fica mais fácil de trabalhar, né, Fernando? É muito bacana, assim, eu tenho que agradecer o Renan Mubarak que estava antes de mim, que tem muitas coisas que eu tô colhendo que foi ele que plantou lá atrás, tá? Que ele organizou. O hotel da concentração, eles fecharam, que é um hotel espetacular, tipo, os jogadores ficam bem concentrados. Tem muita coisa bacana que eu tô colhendo que foi plantado anterior. O presidente já tá há 4 anos, o Renan teve 3 anos e meio como presidente. Então, o Renan plantou muita coisa que eu tô colhendo. Mas outra questão é que eu tive tempo para me preparar. A pandemia me possibilitou isso. No meio do trabalho do Nova Mutum, a gente teve a pandemia, eu fiquei uns 4 meses em casa. Eu fui fazer o banco de dados, aí fui organizar esse banco de dados, todos os papéis que eu tinha anotado ali com os jogadores, o celular que eu gosto de anotar. Eu tive tempo para botar isso numa planilha Excel, em fazer seleções de campeonatos regionais, de olhar o campeonato regional, quem tem melhor número lá no Piauí. E isso me possibilitou um banco de dados de mais de 1.000 atletas, né? E através desse banco de dados, não que eu vou trazer jogador do banco de dados, mas através do banco de dados eu estou vendo um jogo, tem um jogador que se destacou. Eu tenho ali no meu papel, eu não preciso ir lá nos programas, nos sistemas para procurar. Eu tenho ali, já vi esse jogador antes, já estava aqui, fulano de tal já me falou bem dele. Então isso me facilitou muito. A pandemia me deu isso, eu fiquei 3 meses fazendo isso. E eu tive uma passagem muito rápida no Brasil de Pelotas ano passado, em torno de 2 meses e meio. Eu tive um problema pessoal muito grave, estava no Mato Grosso estabilizado, a minha esposa com a clínica de Pilates, eu praticamente já um morador do Mato Grosso. Meu pai faleceu. E aí o meu mundo desmoronou, porque o meu pai sempre foi meu maior incentivador, né, dentro do futebol.
E a minha mãe em Rio Grande sozinha, e eu preocupado com a minha mãe, eu comecei a me oferecer para todo mundo. Peguei o telefone e comecei a me oferecer, preciso voltar para ir porque eu tô com problema. Inclusive fez uma entrevista no Inter com o pessoal da base, para supervisor de uma categoria. Aí o cara queria entender por que eu, como gerente executivo, queria vir como supervisor. Aí eu expliquei, tem o Inter, né? Porque eu preciso também voltar para a região. E aí nessas entrevistas o Brasil de Pelotas me contratou como gerente de futebol. Só que eu cheguei lá como gerente e tinha um coordenador técnico que comandava a contratação, tinha um supervisor que fazia toda a questão da logística, tinha outro supervisor que cuidava do dia a dia do campo, tinha uma menina do registro, tinha um vice de futebol que fazia as contratações e eu fiquei com uma TV, com um frigobar, com uma baita sala, mas sem função. E acabei ficando 2 meses e saindo. Esses 2 meses dentro do Brasil também me possibilitou uma análise, até porque o Brasil tinha uns analistas muito bons, o Fernando, o Marcão, tinha uns analistas de mercado, de desempenho muito bom, também me possibilitou estudar um pouco mais jogadores, o Lohan, o Falcão, o Bispo, alguns jogadores, o Hugo, que estava no Azures, alguns jogadores a gente conseguiu traçar perfil, usando também a questão do Brasil. Isso tudo facilitou na questão da montagem ali do Ipiranga, né? Desse processo de montagem do plantel e também de reposição agora. Que as reposições agora também foram assim. Agora está muito mais difícil de contratar, porque a maioria dos jogadores que a gente vinha analisando estão empregados. Então, tá muito... Eu estou atrás, faz uns 30 dias, de mais um zagueiro, de mais um atacante. Eu não conseguia. Porque não adianta trazer mais um. Eu preciso trazer um jogador que some dentro do meu plantel. E eu não consegui. E eu estou há uns 30 dias nisso. E está muito difícil. Está muito difícil de achar. Bom, tem uma pergunta que eu vou te fazer do passado, que é o Nova Mutum. Tenho curiosidade, não só pelo nome estranho, né, Nova Mutum, mas também pelo destaque. É um clube que vem se destacando, que vem aparecendo nos noticiários, né, vem galgando espaço. E eu queria saber como é que foi a tua trajetória lá, como é que esse clube se formou, qual é o regime jurídico desse clube. Tem dono, é corporação, é político associativo, como é que funciona o Nova Mutum e como foi a tua passagem pelo Nova Mutum, até mesmo em termos estruturais, o que eles têm, o que eles apresentam, né, para o profissional? Foi o primeiro lugar que eu tive condições de trabalho. Eu acho que a minha carreira mudou, deu um salto muito significativo quando eu fui para o Mato Grosso. O Nova Mutum é um clube associativo, só que é um pessoal que estava muito ligado ao Ilmute no Luverdense. O Nova Mutum fica do lado de Lucas. As fazendas começam numa e terminam na outra, no município e terminam no outro. O Luverdense deu aquele declínio e o pessoal do Nova Mutum, alguns fazendeiros inclusive que investiam no Luverdense, resolveram fundar um clube na cidade. E aí tinha o Dema na cidade, que já tinha jogado futebol, jogou aqui no Juventude, jogou no São Paulo de Rio Grande, me conhecia, né, do São Paulo de Rio Grande. E o Dema acabou me fazendo um convite para ir. Na verdade, na época eu pensei assim, ir pro Mato Grosso? O que eu vou... Eu não tinha nem noção do que era o Mato Grosso. Falei, pro Mato Grosso? Não vou. 3 vezes eu neguei. Não vou, tio, não vou. Até ia quase trabalhar com Tato, eu estava quase acertado para trabalhar com Tato no Guarani. Em Bagé. Aí, um dia os caras me ligaram e falaram, pelo amor de Deus, cara, a gente não tem nada de documentação de CBF, de registro, de nada, cara. Vem para cá, só dá uma mão para nós 2 semanas. Eu falei, bacana, vou lá, vou conhecer um estado diferente. Quando eu cheguei no Mato Grosso, que eu fui ver o que realmente era o Mato Grosso, de questão financeira, de questão... Bom, eu cheguei lá, os caras já tinham fechado com a Umbro, material esportivo. Eles alugaram um hotel, que era o melhor hotel da cidade, para receber a delegação nossa, os jogadores contratados. Eles não tinham campo ainda, eles ainda não tinham estádio. Eles tinham um campo, que era um campo. Aí eles alugaram o Lucas, para jogar aqui do lado. E eu falei, aqui dá para fazer um trabalho bacana. E aí a ideia deles era, nós somos uma cidade vencedora, todo mundo que chegou aqui chegou com a mão na frente e outra atrás. Hoje nós somos 50 mil pessoas aqui em Nova Mutum, é o 2º maior IDH do Mato Grosso, uma cidade de 50 mil pessoas. Muitos fazendeiros gaúchos, sulistas, né? Na verdade é a 2ª geração de gaúchos que saiu, porque a maioria é pessoal de Cascavel, daquela região de Cascavel, Toledo, que foi para lá, que foram subindo, né? Mas muitos gaúchos. E a nossa maior missão é bater o Luverdense. A nossa briga é com o Luverdense. A gente quer ganhar do Luverdense. Então foi muito bacana, né? Eu cheguei com toda a estrutura. No primeiro ano, sofri pra caramba, porque a gente montou um time da divisão de acesso aqui, a gente veio aqui, garimpou tudo que era meu sonho, né? Porque a maioria dos times que eu tinha trabalhado antes era divisão de acesso. E eu nunca tive os melhores jogadores de divisão de acesso porque eu não tinha condição de contratar.
como o campeonato lá era no segundo semestre, já tinha acabado de onde acesso aqui, eu peguei o melhor do Guarani de Bagé, o melhor do São Paulo de Rio Grande, o melhor do Inter Santa Maria, o melhor do Passo Fundo. Eu montei a seleção da divisão de acesso. E eu achei que era suficiente para o campeonato da segunda divisão do Mato Grosso. Só que lá no Mato Grosso tem 10 times na Série A, e esses 10 times, 6, 7 são jogadores só mato-grossense. Na segunda divisão tinha 6 ou 7 times. E podia jogar todos os jogadores da Série A. Aqui a gente pode jogar, na minha época podia 3, agora parece que pode 8, né, na divisão de acesso. Então os times da segunda divisão lá eram melhores do que o time da Série A. Porque pegava a seleção da Série A e distribuía entre 4, 5 times, porque 2 times pegavam de fora, né? Então os times, nós estreamos em casa contra o Cacerense, se não me engano, em Lucas, e perdemos 1-0. Eu me lembro que eu fui pra casa assim, pelo amor de Deus, eu tenho toda a estrutura, eu tenho um clube enorme na mão, com toda a estrutura, e perdi pra um cara que deve pagar por jogo pros jogadores, pensando assim, que horror. E aí depois a gente foi entendendo o campeonato, entendendo que só a qualidade técnica não ia ganhar o campeonato de lá, que ia ter que ser um pouco mais criativo, que ia ter que ser mais agressivo também na questão de disputa na bola, um pouco mais agressivo também, junto com a arbitragem, com a federação. A gente teve que ser... porque os cuiabanos tomam conta mesmo da arbitragem, sabe como lidar, sabe como levar, e isso faz muita diferença também em alguns tipos de campeonato, a Série C também. E eu lembro que o Inter, quando o Inter ganhou as Libertadores e tal, tinha uma proximidade com a Conmebol também, era muito difícil ter erros gritantes contra o Inter. Comento isso. Era muito Dizem. Era muito difícil ter erros gritantes contra o Inter. Hoje qualquer um rouba do Inter, mas não tinha esse problema. E lá no Nova Mutum, tinha isso. O juiz na dividida era pro Cacerense, era pro Poconé, era pro Misto, era pro time de Cuiabá. Nós éramos os gaúchos, né, os forasteiros. E aí demorou até nós engrenar no campeonato, mas graças a Deus a gente conseguiu subir, foi campeão da segunda divisão, e aí consolidou o trabalho. A gente conseguiu, né, não só na questão dentro do campo, mas na questão fora do campo. Construir o estádio em 6 meses. Dinheiro não é o problema para eles. Mas o problema era o Luverdense, no caso. O problema era o Luverdense. E aí nós tínhamos o Luverdense na frente. Aí nós estávamos na Série A do Campeonato Mato Grossense, nós tínhamos o Luverdense. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei, Dema, seguinte, vamos montar um time para nós não cair, velho. Vamos estruturar o clube primeiro, a gente já tem um estádio, ano que vem nós construímos o CT, o projeto do CT já está aprovado. E não vamos se complicar, velho. Fane, monta um time para ser campeão. Falei, Dema, será, cara? Bom, eu pensando pra mim, né? Vamos montar um time com uns zagueiros de 2 metros de altura, com os volantes de 2 metros de altura, com os 2 extremos rápidos pra puxar o contra-ataque, um centroavante ali que faça uns gols, um meia da bola parada, e deu. É esse o meu timezinho, bem simplesinho. E deu, Fane, não, Fane. Contrata os caras que eu quero. Vamos montar. Contrata com o meu perfil, que é o lateral alto, o volante que sabe jogar e tal. Eu falei, será, Dema? Aí eu pensei, um pouco, né? Não deve subir o ano passado, deve manter o mesmo time, não... Se a gente montar um time que joga, a gente não deve matar eles. O Sinop vem morto. O Sinop não investiu, vai pegar só a guri da cidade. Eu falei, caiu, acho que a gente não vai. Então vamos montar um time para tentar jogar. E aí o primeiro jogo foi contra o Cuiabá. A gente perdeu 1-0, mas a gente deu bola na trave. A gente fez um baita jogo. A imprensa toda já colocou a gente como sensação, né? Porque era o primeiro ano do time no profissional, nós tudo de um ombro, tudo bem fardado, tudo muito bem organizado. O clube tinha toda essa preocupação extra-campo. Aí começamos a emendar vitórias. Pegamos o Luverdense no segundo jogo, fizemos 3-0 no Luverdense em casa. Aí os caras já se encantaram com o time. Aí fomos lá, ganhamos do Operário de Várzea Grande também, lá na casa deles. A torcida do Operário foi uma das sensações mais legais. Aqui na Arena do Grêmio também a gente foi aplaudido na final também. É muito bacana quando tu é aplaudido pela torcida adversária. A torcida adversária aplaudiu o Mutum. E é uma sensação, para mim, espetacular, porque tem uma rivalidade toda entre sulista e cuiabano, nordestino ali. E a torcida adversária de Várzea Grande aplaudiu o Mutum, quando nós ganhamos dele 2-0 lá. E aí a gente fez um campeonato que foi oscilando, mas que estava ali. E aí parou com a pandemia, voltou nas quartas de final. Nós e Sinop. E aí eu pude mudar algumas peças que não estavam funcionando. A gente teve esse tempo de 3, 4, 5 meses para mudar. Contratei o Williams, volante, que jogou aqui no Inter, né, que faltava uma liderança mais firme, né? O Williams nos deu isso. E para nível de Mato Grosso ainda dava uma qualidade. E a gente ganhou do Sinop, mas já sabendo que ia pegar o Cuiabá na semifinal, e sabendo que o Cuiabá ia ser um adversário difícil, e aí nós ia para a disputa do 3º e 4 para ganhar a vaga na Copa do Brasil, que já estava bacana. E o Cuiabá ganhou 2-0 do Luverdense em Lucas.
e veio jogar contra o Grêmio, a Copa do Brasil aqui. Botou um time, nem os reservas, porque os reservas também vieram contra o Grêmio. Botou um time de júnior para jogar contra o Luverdense. Na arena, porque já tinha ganho em Lucas. Perderam 2-0 pro Luverdense e foram eliminados nos pênaltis. Aí nós pegamos o Luverdense, nós já tínhamos ganho do Luverdense na primeira fase, eliminamos o Luverdense de novo e fomos para a final com a União de Rondonópolis. E aí era a sensação era única, porque, tipo, imagina um time que nunca tinha jogado no campeonato Série A, uma cidade que não era conhecida, todo mundo dizia, eu dizia quando saí daqui, não, eu vou lá pro lado de Lucas do Rio Verde, porque ninguém conhecia Nova Mutum, conhecia Sinop, Sorriso, Luverdense por causa do time, né? Nova Mutum ninguém conhecia. E aí foi uma sensação na cidade. Eu me lembro que sexta-feira não tinha mais ingresso. Era um estádio para 4, 5 mil pessoas. Sexta-feira não tinha mais ingresso. Era realmente todo mundo parava na cidade para falar. E é uma cidade que tem mais cobertura, inclusive, que Erechim, porque tem a Bandeirantes, o SBT e a Globo dentro da cidade. Então, tipo, toda hora a imprensa em cima. Foi muito bacana. A gente foi campeão no dia 23 de dezembro em Rondonópolis. A gente ganhou da União na final. União com muito mais tradição, há 10 anos brigando pelo título. Nós no primeiro ano ganhamos deles e até virou um motivo de piada, virou uma rivalidade grande entre Nova Mutum e União também. Ganhamos deles e aí consolidou o trabalho. Qual é o grande problema de manutenção do Nova Mutum? Não tem profissionais esportivos na região. A gente não tem, todos os profissionais a gente tem que levar, fisioterapeuta tem que levar de fora, se fosse um psicólogo esportivo teria que levar de fora, a gente não tem gente capacitada. Então o custo fica muito alto. O custo fica alto e aí tu tem que escolher, tu tem uma folha, tá, eu vou distribuir essa folha pro ano inteiro, ou eu vou focar no estadual e depois na Série D, né, porque o investimento lá vem da agricultura. A agricultura, graças a Deus, está indo muito bem, os caras investe no futebol. É um grupo de pessoas, são 27 pessoas, se eu não me engano. Um grande grupo de pessoas. Que tem uma comissão mas é que na verdade, Franei, aqui, olha só, os caras foram lá, o futebol é aqui a nossa paixão, queremos investir. Ok, investiram, deu certo. Só que é o seguinte, agora os caras já não querem mais só aquilo, né? E aí vai custar mais caro, daí tu vai ter que trazer um psicólogo de fora, tu vai ter que trazer um fisioterapeuta de fora, um fisiologista de fora, a logística vai ser mais cara, então daí tu já... O nível que chegou... E aí, eu me lembro assim, mas eu cheguei, porque assim, graças a Deus, em 2018 eu cheguei à semifinal do campeonato da 3ª divisão com o Rio Grande. Assim, te interrompendo, mas na linha do que tu tá falando, qual é a faixa salarial deles lá? De 5 a 7, 8, um ou dois jogadores acima, 10, 12. Mas é folha de 120. E o treinador? O treinador ganhava 8. 8. Folha em torno de 120 mil, não era uma folha alta, dava muita premiação, tá? Os times que eu trabalho, normalmente a gente trabalha muito com questão de premiação, a premiação é sempre alta, assim. Dobrou a folha para ser campeão, por exemplo. R$210 mil distribuiu entre todos. Que todo mundo, e os investidores pagaram rindo daí, né? Porque daí era campeão, né? Foi campeão, né? Tá com a faixa. E vinha a Copa do Brasil. Né? Claro. Mas assim, de 2018 para cá, no mínimo, eu chego à semifinal. E para mim é um motivo de orgulho, tá? Seja ela a Série C do Campeonato Gaúcho, que foi aqui com o Rio Grande, final agora esse ano com o Ipiranga, e lá também a 2ª divisão. No último ano que eu trabalhei lá, a gente foi até a semifinal, perdeu nos pênaltis a semifinal. Não foi algo... claro que o desempenho não foi tão bom dentro do campo. A gente não tinha o jogo nosso não era tão bonito, né? Não foi tão bonito como foi no ano anterior, mas a gente foi até uma semifinal de estadual, perdeu nos pênaltis semifinal, mas foi como se fosse tipo a maior derrota, se fosse o 7-1. A sensação que a gente tinha assim é que nós tivemos tudo errado, e claro, eles foram campeão da 2ª no primeiro ano, eles foram campeão da 1ª no primeiro ano que jogaram a 1ª. No 3º ano que eles não ganharam, tá errado, tá tudo errado. Então a cobrança veio forte, e aí a falta de investimento também na Série D, que foi muito bem, o Dema foi muito bem na Série D, eu saí no meio da Série D, não terminei, mas o Dema foi muito bem, classificou na primeira fase, perdeu pro Uberlândia. Qual é a função do Dema? O Dema é o treinador. O treinador. O treinador, ele tá aqui no time de Jaraguá, Juventus de Jaraguá agora na Série D, veio pra cá agora esse ano. Foi bem, a gente em 3 anos lá, a gente não perdeu nenhuma partida dentro, claro, 2 anos, porque o primeiro ano a gente jogou em Lucas, no estádio do Nova Mutum, a gente não perdeu nenhuma partida em casa, isso foi muito bacana, sabe, a gente empatou muito, tá, mas perder a gente não perdeu, foi perder na Série D. Empatou muito. Foi perder na Série D. Mas empate é um ponto, né? É um ponto. Agora, se empatar todas e ganhar nos pênaltis, é campeão. Eu tô sofrendo desse problema agora no Ipiranga. Nós estamos com 6 empates na série C e a gente precisa voltar a ganhar. Mas empatava.
A gente empatava, não tava perdendo. Então isso foi uma experiência muito bacana e me possibilitou, me abriu, porque um título estadual para gente do interior que milita e que não tem as maiores folhas, e lá a gente devia ter a quarta, quinta maior folha, né? Porque tem o Luverdense, tinha a União de Rondonópolis, tinha o Misto, que é um time mais tradicional do estado, é um misto ainda, tinha o Cuiabá, que é time de Série A de brasileiro, o Novo Mutum devia ser a quinta, sexta folha maior. Isso me abriu muitas portas, muita gente, também me capacitou, me deu a oportunidade de me capacitar. Eu também tive mais abertura com o Felipe Ximenes, eu fui fazer o curso dele, me deu essa possibilidade. Eu pude visitar o Santos, visitar o Avaí, me deu a possibilidade de ir me atualizando também. Isso foi muito bacana e o Mato Grosso me possibilitou isso. Eu sou muito grato ao que a gente viveu lá em Nova Mutum, em Lucas. E como é que tá o clube hoje, esse Nova Mutum? Vai estar preparado para jogar Copinha. Vai jogar Copinha agora, Copinha Mato Grosso. Eles foram mal. Eles não estão em série nenhuma. Não, eles foram mal. No campeonato do ano passado a gente perdeu a semifinal, acabou lá só os 3 primeiros que tem, né? Só os 2 primeiros, na verdade, que tem série. A gente perdeu a semifinal, não ganhou. E esse ano eles foram mal no campeonato. Eles acabaram não conseguindo repetir o campeonato. E o orçamento deles é disciplinado por quê? Quem é que disciplina o orçamento? Normalmente era em reunião desse conselho gestor, tá? A gente montava o conselho gestor ali, ó, eu apresentava os números que eu achava competitivo para aquela competição, apresentava para eles, ó, para jogar essa competição a gente vai precisar desses valores, montava a planilha orçamentária, entregava para eles. Claro que essa conversa também eu fazia muito com o Dema, com o treinador, e chegava para eles, ó, apresentava esses números, e aí eles aprovavam ou não, às vezes não, tá? Por exemplo, na série deles deram uma recuada, não. Diminui isso em 30%. Né? E aí a gente se readequava a 30%. Mas normalmente sai do bolso deles, tá? Sai, cada um bota um pouco de dinheiro. E muitas vezes ainda tem aquela ação ainda amadora, porque realmente eles são torcedores, de chegar no meio do campeonato e falar, pode contratar mais 2, 3, que esse aí eu vou pagar. Quanto tu precisa? Tipo, ainda tem isso. Porque realmente o futebol para eles não é um negócio. O futebol para eles é o lazer. Então, na verdade, não tem uma sequência lógica, não tem começo, meio e fim, né? Não. Esse é o problema. O futebol para ele, tipo, eu cheguei no meu limite lá. E por isso que eu até achei que era o momento de sair, até para que outra pessoa chegue e possa fazer algo mais profissional lá. Mas o que eu vejo deles é assim, tipo, o futebol, eles passam a semana toda trabalhando nas fazendas, né, e não é fazenda de 100 hectares, né? Fazenda de 5 mil, 10 mil hectares. E chega lá no final de semana, eles querem ter não tem shopping, eles querem ter um lazer. O futebol é o lazer deles. Então eles investem para ter o lazer dele. E a comunidade toda comprou isso. Tá? Mas não tem um projeto, um planejamento estratégico do clube para negociar jogador, para investir em categoria de base. Eles não têm categoria de base? Tem. Tá jogando o Sub-20, classificou agora para semifinal, se não me engano, do estadual. Tem. Mas a categoria de base do Mato Grosso é muito difícil de trabalhar porque o campeonato estadual dura 3 meses. E aí depois tu vai jogar o quê? É muito difícil dar sequência. Então, o próprio Cuiabá está tendo muita dificuldade, está tendo que fazer excursão, sair com as suas categorias de base. Mas o Nova Mutum ainda não fez o CT. Tem um projeto aprovado, inclusive na Lei de Incentivo ao Esporte lá em Brasília, mas ainda não construiu o CT. Bom, como é que estamos de tempo aí? Eu acho que eu quero só fazer uma última pergunta, que é como é que é o Farney filósofo, né? Professor de educação física, né? Nesse ambiente, porque aqui contando para nossa audiência, o nosso Farney, ele tem 2 formações. Ele tem uma formação em filosofia e ele tem uma formação em educação física. Então, já chega com uma bagagem acadêmica muito grande. Aqui, durante esse tempo que a gente vem conversando, tu falaste muito em estrutura, então demonstra que tu é um cara muito organizado, ou gosta muito dessa organização, né? O quão desafiador é para ti organizar dentro da estrutura de futebol? Tenha sido no São Paulo, tenha sido no Mutum, seja no Ipiranga. Como é que o Farney coloca esse tempo de academia, né, esse tempo de estudo, de aula, dentro do segmento futebol para conseguir essa organização, para mirar o resultado e alcançar ele ali na frente? Também bebendo de outros grandes mestres, né? O Felipe Ximenes e o Rodrigo Caetano, para mim, são excepcionais nesse cenário, tá? De estruturação de departamentos, tá? Alguns clubes, nós já conversando hoje até com o nosso assessor Enoch, alguns clubes tu tens 40, 30, 20 pessoas dentro do departamento. Alguns clubes como o nosso tem 7, 8 pessoas dentro do departamento de futebol, né? O Renan,
que trabalhava antes de mim, gostava de trabalhar muito sozinho, né? Ele não tinha um supervisor, ele não tinha um gerente, ele coordenava muito sozinho. Eu gosto de agrupar, eu gosto de trazer, eu já trouxe um assessor, já trouxe um supervisor, eu gosto de ter uma equipe maior. Mas as caixinhas lá no organograma, quando a gente monta o organograma, independente de ter uma pessoa específica para o registro, uma pessoa específica para a logística, uma pessoa específica para o RH, que às vezes tu não consegue ter dentro do clube do interior, tu tem que ter alguém que faça. Independente de quem é. Entendeu? O assessor de imprensa está ajudando, está como assessor de logística. Beleza? Ele vai ser assessor de imprensa, como é a posição dele dentro do clube, mas ele vai ajudar na questão da logística, porque a gente não tem uma pessoa específica na logística. O supervisor vai fazer, ajudar no RH, levar o cara para fazer o exame admissional e tal. Tudo bem, a gente não tem uma pessoa específica no RH, o supervisor vai ajudar, mas tu tem que ter a pessoa que faça a função. A gente se sacrifica muito mais no clube do interior, pelo menos eu vejo isso, mas também a gente é muito mais generalista, eu acho que nos capacita muito mais. Por exemplo, no Ipiranga eu faço o contrato, eu faço o registro dos atletas. É uma coisa que eu gosto? Não, porque perde tempo, tu fica muito tempo ali, tu tem que estar atento às leis, tu tem que estar atento ao registro lá do RH da carteira, né? Tu tem que estar atento, por exemplo, o jogador que jogou Copa do Brasil por um clube e Série D por outro, eu não posso levar, porque já jogou em 2 clubes. Dia 13 acaba a minha inscrição, dia 18 abre a janela, de fora do Brasil eu não posso trazer. A não ser que o cara tenha rescindido antes do dia 12. Tipo, eu tenho que estar atento, que se eu tivesse uma pessoa só para isso, não precisava. Só pegar o telefone. Como é que eu registro? Dá para fazer? Lá não dá. A gente não tem essas pessoas. Mas a gente tem alguém que faça. Então, isso eu não abro mão, tá? Claro que, junto com o Adilson, lá a gente está discutindo muito a questão do planejamento estratégico do clube. E quando ele me colocou... Ele tem um planejamento estratégico. Não tem no papel, mas ele tem. Quando ele me contratou, ele me disse, eu preciso chegar sempre no final do Gauchão e eu preciso subir para a Série B. Essa é a tua missão, esse é o teu trabalho, esse é o teu objetivo. Então ele traçou o objetivo e nos deu condição para fazer, mas não estava isso no papel. Então tem muitos protocolos dentro do Ipiranga, falando especificamente do Ipiranga, que a gente quer criar. Por exemplo, o jogador chegou, tá? Tu contratou lá o Adriano. O Adriano chegou em Erechim. O Adriano vai ficar em qual hotel? O Adriano vai fazer quais exames? O Adriano vai passar por qual médico? O Adriano vai fazer o contrato por quanto tempo? Como é que tu vai informar isso dentro do teu clube? É por e-mail, é por memorando, é por um grupo do WhatsApp? Como é que tu vai informar isso dentro do teu clube? Esses processos que eu gosto muito, né? Talvez isso seja da academia, tá? Talvez seja da filosofia, da educação física. Esses processos, para mim, tem que estar muito claro, né? E o Fernando trabalhou comandando futebol, tem coisas assim que é diário, que por mais que tu organize, tu tem que apagar incêndio. O jogador tá machucado, tá voltando de lesão. Quem é que vai dar o retreinamento? O fisioterapeuta ou o preparador físico? A gente não tem fisiologista. Quem é que vai dar o retreinamento? Que momento que ele vai ser enquadrado dentro do grupo de novo? Isso são processos que a gente tem que estar criando praticamente diariamente quando tu não tem um processo claro, né? E isso desgasta, tá? Isso leva tempo, a gente passa mais tempo dentro do clube do que em casa, isso em todos os clubes do interior, mas também nos capacita. Hoje eu me sinto preparado como executivo de futebol exatamente por isso, porque se precisar fazer registro, eu sei. Se precisar ir negociar com um atleta, eu sei. Se precisar fazer uma logística de viagem com a Palas, que é uma agência difícil, vocês lidam, é uma agência que tu tem que estar sempre, né? Eu abro mão aqui, mas tu me dá ali. Não é uma negociação fácil, porque tu precisa a logística hoje faz diferença no campeonato. A logística define o campeonato hoje. E a Palas não tem concorrente. A Palas é difícil. Mas assim, hoje eu consigo. Porque eu tive um clube pequeno que ou eu faria, ou fazia, ou não tinha quem fazia. Então, hoje eu tenho uma equipe muito boa, o Zanata como supervisor, que quando eu cheguei lá no clube era roupeiro. Eu trouxe ele para supervisor, faz um trabalho fantástico, me dá muito tempo, porque ele resolve a maioria dos meus problemas. Apartamento de jogador, toda a parte de treino, como rouparia, lavanderia, tudo ele resolve para mim. O Enoque, que é o nosso assessor de imprensa, me ajuda muito na questão de planilhas, de planilhar coisas. O Robson, analista de desempenho, me ajuda muito em análise de mercado. O jogador é muito, eu mando para ele. Então, hoje a gente conseguiu já criar uma equipe que me dá um suporte para eu conseguir pensar um pouco mais o clube, né, junto com o presidente. Bem, Caminhar para o fim, Fernando. Bom, Farney, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer te ter aqui conosco. Contribuísse muito com esse papo aqui, para exatamente aquilo que a gente defende no FootHub, né? Que é a atualidade, modernidade, independentemente do ambiente, né? Com os recursos que tem, com a escassez eventual ou com a fartura, nós entendemos que tem um roteiro, e tu traz aqui exatamente isso, o roteiro que é cumprido, o roteiro que é traçado,
né, flagrando a necessidade de processos, de sistemas, flagrando que não tem ainda em algum momento, em algum clube, mas que persegue isso, enfim. É exatamente o que nós defendemos aqui no FootHub, né, gestão moderna, gestão avançada, com ferramentas novas, né, utilizando ferramentas paralelas ao futebol, propriamente dito, que não é uma ciência, mas que essas ferramentas, como ciência, têm muito a potencializar rendimento no futebol. E tu traz exatamente isso, é isso que a gente defende. Eu te agradeço aí a participação e parabéns pelo teu trabalho. Que honra para mim, tia. Que honra para mim estar aqui com vocês. Eu vou estar sempre à disposição, sempre acompanhando o trabalho de vocês também. E desejo muito sucesso aí nos podcasts de vocês, que eu vou estar sempre acompanhando. Assim que a gente for a Erechim, já vamos dar um pulinho lá no Farney, já comer um assadinho e tudo mais, assistir uma partida de futebol. Tá tudo certo, isso? Mas só chegar lá, o churrasco em Erechim tem... Não precisa ter desculpa. Não tem motivo, desculpa, não tem motivo. Tá lá. O churrasco em Erechim é todo dia. Fantástico. Esse foi mais um FootHub Podcast com o Farney Coelho aqui, nosso convidado de hoje, né? A gente já convida vocês a se inscreverem no canal, deixar os comentários, as sugestões. E assim como hoje, já no próximo programa nós já traremos outro convidado mais especial para tratar com a gente aqui dos assuntos do futebol e tudo que o cerca, tá bom? Vejo vocês até lá. Tchau, tchau.